Boa tarde a todos. Vamos dar início a essa sessão de muito desafio do distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica, que nós não vamos falar de hiperparatiroidismo secundário hoje, mas vamos falar de 3 pontos importantes dessas alterações do metabolismo mineral. Um desafio que eu certamente acredito que todos estão ansiosos para ouvir, é a questão da osteoporose. Outra, a calcificação vascular. E o terceiro, a vitamina D. Então, são 3 pontos importantes da DMO que vão fazer parte da mesa. Então, eu vou começar chamando o professor Aloysio Barbosa de Carvalho, que vai falar sobre osteoporose e doença renal crônica, o que esperar do futuro em seu tratamento. O professor Aloysio dispensa apresentações, mas eu vou apresentar do mesmo jeito. Ele é professor, doutor em nefrologia da Universidade Federal, é professor da disciplina de nefrologia da Universidade Federal de São Paulo e é uma das nossas sumidades, né, do distúrbio mineral e ósseo, osteoporose, e aí vai. Então, doutor Aloysio, o senhor tem 18 minutos. Só 18 para falar esse assunto todo? A gente pode dar Dá um cheirinho. Onde eu passo aqui? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer à Comissão Científica do Sul Brasileiro. E sempre é um congresso que está cada vez mais com sucesso. Me deram um título aqui extremamente desafiante, né? Mas vou dizer para vocês, vou dar um spoiler aqui, que casou exatamente que nós voltamos, eu, Maria Eugênia, nós participamos das controvérsias do CADIG em Madrid. E, então, eu podia terminar a aula aqui mesmo, que espera do futuro, e já podemos sentar, porque é o futuro mesmo. Nós não vamos poder adiantar muita coisa, porque muita coisa foi debatida lá, e talvez a minha aula traga mais perguntas do que respostas, né? Mas é o que se apresenta, é onde nós estamos nesse momento, né? Então, o que eu estou sentindo é que, assim, dentro da doença mineral óssea, a gente está dando uma nova guinada, né? Deixando um pouco lá a biópsia, osteodistrofia renal, hiperparatiroidismo. Isso parece que a gente já sabe, está mais ou menos resolvido, o que tem que fazer, o que a gente não faz e precisa fazer. Mas isso é um novo assunto que a gente vai ter que enfrentar e, mais uma vez, é um assunto que vai ficar para nós, nefrologistas, enfrentarmos, né? Apesar de ser uma doença que compete a outras especialidades, nós temos que abraçar a osteoporose e vocês vão entender por quê. Meus conflitos de interesse. Então, vamos lá. Osteoporose, a definição de osteoporose, de uma maneira geral, né, para um clínico, para um reumato, para um endócrino, é essa que está aqui. É uma redução da densidade mineral óssea que leva ao resultado... Opa! Não fiz nada. Eu estou vendo meu slide ali. Eu acho que o problema é aqui, mas... É a chuva. Cadê a moça dona da minha casa? Desconta meu tempo aí. Eu vou botar o VAR. Isso. Chama o VAR. Será que é ali? Não, mas eu acho que se liga, ele demora para ligar, eu acho. Eles estão... Ele demora para ligar. Porque aqui está tudo ligado. Acho que o projetor demora. É tão polêmico que até tiraram. Só que, para você ter uma redução da densidade mineral óssea e chegar a um risco aumentar de fratura, tem que lembrar que passa por alguma coisa isso, né? E passa pela redução da resistência óssea. O que é isso, né? Porque não é só reduzir a densidade mineral óssea que leva ao risco aumentar de fratura. Esse osso tem que estar com uma resistência óssea diminuída. E isso não se define só por redução de densidade óssea, como a gente vai ver. Então, o que faz essa matéria ter resistência, ser dura, suportar peso, suportar carga?
é a quantidade que nós temos dela, do osso, e isso sim é a densidade. Isso é o que a densitometria mede. Mas a gente não pode esquecer que existe a qualidade dessa matéria. Não adianta ela ter densidade mineral normal e ser de baixa qualidade, ser um osso quebrável, né? Então, isso depende da microarquitetura. E isso a densitometria não nos dá. Quem dá um pouquinho dessa ideia é a HRPQCT, que é a tomografia computadorizada periférica de alta resolução, e a nossa biópsia óssea. Essas duas condições, então, quando estão diminuídas, leva à diminuição da resistência óssea, e o que vai conduzir, então, ao evento final, ao outcome final, que é a fratura. Em 2017, por isso que veio essa reunião nova do CADIGO, para levantar as questões controversas em relação a isso, o que o CADIGO dizia? Que em pacientes com DRC 3,5D, com evidência de DMO-DRC e ou fatores de risco para osteoporose, vocês veem que é muito amplo, né, a definição, eles sugeriam avaliar a densidade mineral óssea. Por onde avaliar? Pela densitometria. É um exame que tem em qualquer esquina. Para determinar o risco de fratura, no caso em que os resultados possam impactar na decisão terapêutica. Muito bem, mas será que só isso basta? Só uma densitometria basta? E aí vem a pergunta, essa é a pergunta-chave para nós nefrologistas. Existe osteoporose na doença renal crônica? Será? Eu sei que todo nefrologista, quando vê uma densitometria, fica nesse estado, né? Toma essa atitude, porque é muito difícil ter que lidar com um novo exame. Mas nós vamos ter que lidar, né? Esse exame não é... A gente deve evitar diagnosticar esse exame pelo laudo do radiologista, tá? Porque ele tem várias condições, vários artefatos que a gente precisa aprender, mas isso cabe uma aula de densitometria para a gente saber o que nós estamos avaliando, né? Se a gente pode avaliar todas as vértebras, L1, L4, se tem alguma vértebra que está mais condensada, a gente tem que tirar ela do campo e avaliar L1, L3 e L4, tirar, por exemplo, L2. Lembrar que na lombar nós temos uma aorta e nossos pacientes calcificam, e a aorta ali na frente pode aumentar a densidade mineral óssea falsamente da coluna lombar. Então, nessas situações, a gente tem que afastar isso ou correr para densitometria de quadril ou então de rádio. E essa osteoporose na DRC, ela existe? É a mesma osteoporose dos reumatos, dos endócrinos? Ou estamos diante de uma nova doença óssea? Essa é a pergunta, né, que ficou muito presente lá na reunião do CADIGO. Será que a gente está com uma doença óssea nova? É uma osteoporose típica da doença renal crônica e que não tem nada a ver com esta osteoporose clássica? Então, de fato, a densitometria mede desfechos clínicos, né? Aqui vocês têm uma revisão sistemática com meta-análise, mostrando a densidade mineral óssea baixa em fraturas nos estágios 3 a 5D. Né? Então, mostrando, tanto em quadril total, que pacientes que tinham fratura tinham densidade mineral óssea baixa. Quando vai para o rádio, vocês veem que, geralmente, os estudos fogem de densitometria lombar, né, por causa das calcificações de aorta. E no rádio distal também mostrando. E isso acontece tanto em paciente em diálise quanto naqueles não dialíticos. E é claro que quem tem fratura, né, vai morrer mais e tem mais taxa de hospitalização. Isso foi visto neste estudo em várias populações da Europa, Austrália, Japão e Estados Unidos, né? Então, é um evento que realmente aumenta a taxa de mortalidade. Então, baixa massa óssea ou baixa qualidade óssea, fratura e mortalidade. De novo, eu pergunto, mesmo assim, fica a pergunta, existe osteoporose na doença renal crônica? Mesmo sabendo disso? Bom, vamos para o gold standard, né?
O gold standard é a biópsia óssea. Esse estudo do Felipe, que está aqui na plateia com a gente, né, publicado no Kidney em 2005, já mostrava que 46% dos pacientes em diálise, de 97, pacientes tinham osteoporose e ela era distribuída nos 4 tipos de osteodistrofia, tanto a osteite fibrosa, quanto a doença dinâmica, quanto a osteomalácia, quanto a doença mista. Então, não há diferença. Todos os tipos de osteodistrofia renal podem apresentar diminuição de volume ósseo. Mas nós estamos falando em diminuição de volume ósseo e microarquitetura. E a osteoporose, será uma osteoporose da DRC ou é na DRC? Então, esse termo começou a mudar a partir de 2017. Foi exatamente quando saiu o último CADIGO, que um autor, o Jody Bover, de Barcelona, cunhou esse termo osteoporose urêmica. O que ele queria dizer com isso, né? No início, a gente achou que era mais uma osteodistrofia renal, mas não é exatamente essa definição. O que ele quer dizer é que, se o paciente tiver riscos clássicos para a osteoporose, como hipogonadismo, fraturas prévias, terapia por glicocorticoide, que nossos pacientes têm, baixo peso, tabagismo, etilismo, osteoporoses secundárias, como diabetes ou doença hepática, tudo isso o doente pode trazer, o doente renal crônico pode trazer para o nosso meio, né? E, junto com isso, ele soma a osteodistrofia renal. Tá? Todo paciente com doença renal crônica, a partir do momento que ele perde função renal, 2 para frente, de estágio 2 para frente, ele vai ter algum grau de osteodistrofia renal caracterizada por biópsia óssea. No entanto, nós temos que lembrar que a fisiopatologia do DMO-DRC é extremamente complexa, né? Então, não dá para explicar que esse doente perde o osso por uma alta remodelação ou por uma baixa remodelação, simplesmente porque ele tem uma osteodistrofia renal, né? A gente tem muitos outros fatores implicados nisso. E aí, quando a gente olha o alto turnover ou o baixo turnover, em ambos os extremos aqui, nós vamos ter diminuição da qualidade óssea, né? Então, se a gente está no baixo turnover ou no alto, a qualidade óssea vai estar diminuída. Mas tudo isso, a gente pode responsabilizar o PTH por isso. Cada vez mais a gente usa o PTH com menos segurança de que ele seja um marcador da formação óssea, né? Ele é um marcador do status da paratiroide, mas, muitas vezes, ele está desconectado do que está acontecendo no nosso osso. Então, a gente tem que ter isso em mente, não fazer essa ligação PTH e osso diretamente, que muita coisa passa entre a paratiroide e o osso. E, com isso, a gente tem que olhar para biomarcadores, né? Então, esses vários estudos, a partir de 2017 para cá, né, que nós levantamos lá no CADIGO, estão mostrando que, quando você usa o PTH somado a outros biomarcadores, e, no caso, quais são os biomarcadores que a gente tem? Na vida diária, aí, no dia a dia, na clínica diária, a única que a gente tem é a fosfatase alcalina, né? Tristemente desprezada por muita gente, mas ela é muito importante. A gente tem que olhar para a fosfatase alcalina, porque é o único marcador realmente ósseo que a gente tem do que está acontecendo na remodelação óssea. E isso com associação muito grande com fraturas. Outra coisa que tem no osso do paciente renal crônico é um defeito de mineralização óssea, que não existe nas outras osteoporoses, né? Então, nós já vimos a remodelação óssea indo de baixa remodelação para alta. Isso é próprio do nosso paciente, não tem nas outras osteoporoses. Nós temos um defeito de mineralização. E, mais ainda, se a gente for mais profundamente, o defeito também é no
na matriz colágena, né? Esse estudo de um grupo japonês mostrou muito elegantemente que existe uma patologia das ligações colágenas da matriz óssea, né? Fazendo com que os cristais não fiquem maduros, os cristais de hidroxiapatita não amadureçam nesses crosslinks defeituosos da matriz colágena. Então, isso é outra característica do osso do paciente com doença renal crônica. E, se a gente aprofundar um pouquinho mais, né, e a gente chega nessa célula, que é a célula máter do osso, que é o osteócito, né? Se a gente olhar para cá, é um osso saudável, né, onde o turnover ósseo é normal, onde a formação está normal, a reabsorção normal. É um osso saudável, com fatores normalmente sendo secretados. Se nós viemos para o lado de cá, tudo isso muda. Uma característica do osso do renal crônico é uma apoptose do osteócito. E isso faz com que se libere fatores que vão inibir a atividade osteoblástica e podem aumentar a atividade osteoclástica e levar esse osso a um estado patológico. Qual osso osteoporótico de outras especialidades tem este perfil alterado, com cálcio, fósforo, PTH, calcitriol, FGF23, sem falar de outros fatores, além das drogas, né, que a gente usa, né, denosumab, o próprio Cinacalcet, ou os ativadores de VDR, né, os análogos da vitamina D, ativadores de VDR, tudo isso podem interferir nessa função, piorando, muitas vezes, ou melhorando o osso, mas mexendo com todo esse metabolismo. Então, esse clássico, né, logotipo aí do DMO-DRC, foi cunhado aí em 2009, naquele CADIGO anterior, mostrava para a gente que o DMO-DRC estava cunhado aí, estava suportado por esses 3 pilares, né? As anormalidades ósseas, anormalidades laboratoriais e a calcificação vascular. Podemos colocar a osteoporose aqui dentro? Parece que não, né? O que a gente discutiu muito lá é que a osteoporose é muito maior que isso. A osteoporose da DRC é algo que está além do DMO-DRC, né? Ela abrange tudo o que está acontecendo dentro desta síndrome, né? Porque tem anormalidades laboratoriais, ósseas, a calcificação vascular, porque quando você perde o osso, você calcifica vaso. Quando tem drogas que a gente usa para aumentar a massa óssea, a gente pode piorar a calcificação vascular, e por aí vai. E a densitometria óssea é suficiente para determinar o risco de fratura dos nossos pacientes, né? Então, eu volto naquilo que o CADIGO 2017 disse, que sugeria avaliar a densitometria para isso. E o que nós discutimos é que, além de você avaliar a densitometria de um paciente, cuidado, mais uma vez, com as densitometrias de lombar, né? A gente vai ver que pacientes com T-score abaixo de 2,5, como é para a população geral, realmente tem um risco de fratura aumentado. Mas o que ficou mais ou menos discutido e que talvez vai vir futuramente para a gente, tudo isso é futuro, gente, é que nós vamos eliminar esse termo osteopenia aqui, porque nós não podemos pegar um paciente com doença renal crônica, jovem, homem, com 30 anos, e falar que ele tem uma osteopenia porque ele tem menos 2,4 na densitometria de fêmur, né? Então, o termo vai ficar mesmo mais ligado para a osteoporose, e é a partir daí que nós vamos começar a nossa investigação. Então, antes disso, não. Mas, a partir daí, cabe investigar. Investigar como? Só com isso? Não. Nós temos que investigar mais, e o FRAX, que é uma outra ferramenta para avaliar o risco de fratura, também é algo que vai chegar e nós vamos ter que associar. Embora o FRAX
ele subestime, né, o risco de fratura, mas ele ajuda quando você tem uma densitometria baixa, uma densitometria comprometida, né? Outra coisa que ficou claro lá é que quando a gente preenche o questionário da densitometria no FRAX, né, ficava muita dúvida se a gente usaria a osteoporose nossa como primária, como secundária ou não, né? Ela é uma osteoporose secundária ou não, né? E a gente sempre brigou que ela fosse secundária, porque ela não pode estar dentro de uma osteoporose clássica. E realmente parece que isso aí vai ficar realmente como uma osteoporose secundária, a osteoporose da doença renal crônica. E aí, como vocês sabem, o FRAX, isso é fácil entrar no site da Abraço, a gente consegue ver o risco de fratura, se requer tomar alguma medida medicamentosa ou não. Volto à pergunta aí do título, né? O que esperar do futuro, então, em seu tratamento? E aí são muitas dúvidas, né? Qual droga devemos usar, para quem e quando? Primeiro tratamento que a gente tem que fazer e que a gente tem que pensar na nossa população, nós temos uma população, um exército de pacientes com hiperpara grave, né? Então, este é um dos melhores tratamentos que a gente tem para a nossa osteoporose desses pacientes, que é a paratiroidectomia e que a gente esquece, né? Pode ser o Cinacalcet, pode ser o paricalcitol, porque são drogas que a gente dá também para tratar o hiperpara. Claro que a gente faz isso numa situação mais precoce, mas lembrar que os nossos hiperparas são muito graves e quando a gente faz paratiroidectomia, como nesse estudo de um grupo japonês, né, mostrando os PTHs mais ou menos na faixa do nosso, aqui, né, 800 para cima, indo até 1.000. Eles têm sempre PTH um pouco mais baixo, mas 34 dos pacientes tinham DEXA pré e pós-PTX, mostrando uma melhora da densidade mineral óssea em L1, L4, significativamente, quase que uma melhora de 80%, e depois, no quadril, também teve uma melhora em colo de fêmur, teve uma melhora significante. Para a gente tratar a osteoporose, a gente precisa pensar na fisiopatologia, né? No que a gente está tratando. Não é simplesmente chegar e falar, está com a densitometria baixa, eu vou dar denosumab, porque denosumab pode dar para renal crônico. Esse é um raciocínio que a gente está vendo de outras especialidades que passam que o nosso paciente passa por elas e sai com uma receita de denosumab. Isso é extremamente perigoso, porque assim precisa entender o que está acontecendo com esse paciente. Tudo isso que eu mostrei aqui, da fisiopatologia, da qualidade do osso, da mineralização, do volume, da remodelação óssea, tudo isso tem que ser contemplado. E essas outras especialidades não estão afeitas a essas alterações para poder tratar esses pacientes. Então, por isso que eu falo, nós temos que abraçar a osteoporose. A osteoporose é nossa, é da nefrologia. Tá? Outro dia, só fazendo um contraponto aí, mas outro dia eu recebi um paciente que o cirurgião de cabeça e pescoço prescreveu denosumab para ele. Ele foi lá para fazer uma avaliação pré-anestésica e levou a densitometria. Quando ele mostrou, ele saiu com uma receita de denosumab. Para vocês verem a que ponto chega, né? Então, duas drogas antirreabsortivas, uma é o bisfosfonato. O bisfosfonato tem uma ação direta no osteoclasto, né? Ele leva a uma apoptose do osteoclasto, por isso que ele diminui a reabsorção óssea. E toda vez que você diminui a reabsorção óssea, você estimula a formação óssea, porque você não tem mais esta ligação Rank-L, e aí o osteoblasto passa a não receber mais
informações ou feedbacks negativos do próprio osteoclasto. Uma outra droga, que é a que eu acabei de falar, que é o denosumab, é uma droga anti-RANKL. RANKL é uma proteína produzida pelo osteoblasto que se liga num fator RANK de superfície do osteoclasto. Quando esses dois se ligam, ela estimula a osteoclastogênese. Então, o denosumab, inibindo o RANKL, não há essa ligação e não acontece o aumento da osteoclastogênese. Então, eles são duas drogas anti-reabsortivas. Existe uma droga que é mais nova, né, que está chegando agora, tem esse nome mais complicadinho aí, romosozumab, que é uma droga anti-esclerostina, né? Quando essa droga inibe essa proteína esclerostina, você vai inibir a via Wnt e você vai deixar a ação do PTH acontecer no osteoblasto. Então, é uma droga que estimula a formação óssea, ela estimula a osteoblastogênese. Só que, então é ótima, vamos dar para todo paciente que tiver doença dinâmica. Então, o paciente está com PTH baixo, está com a fosfatase alcalina bem baixa, tem uma densitometria baixa, eu acho que e ele é dialítico, eu vou dar denosumab para ele, romosozumab. Cuidado, porque a hora que você estimula a osteoblastogênese, você também, ao inibir a esclerostina, você estimula o osteoblasto-like, que está lá na camada média muscular, piorando, agravando a calcificação vascular desse paciente. Então, é uma droga que chegou com muita esperança, mas tem já esse fator, né, esse complicador que a gente tem que pensar muito antes de dar. Tem que avaliar muito esse paciente, se ele é um paciente que já tem calcificação, se ele é um paciente que é propenso a ter calcificação. Então, essa droga vai estar proscrita nesse paciente. Se nós olharmos essa meta-análise aqui de 2017, nós vamos ver que todos os tratamentos eles são bons, né? São bons para favorecer a melhora do risco de fratura, né? Então, vocês veem que todas as intervenções, tanto em transplantados quanto em CKD estágio 3, 3, 4, em pacientes dialíticos, né? Você pode usar tanto bisfosfonatos quanto teriparatide, que é o hormônio recombinante, PTH recombinante, que eu nunca falo dele, porque eu acho que um paciente que vive numa situação de hiperparatiroidismo, você pensar em dar um PTH recombinante, para mim, não faz sentido, né? Então, é uma droga que eu, por enquanto, costumo não falar dela, né? E o denosumab. Então, todos eles favorecem o tratamento para diminuir o risco de fratura desses pacientes. Quando a gente compara bisfosfonato com denosumab, os prós e contras, o que eu dou? Melhor dar bisfosfonato ou dar denosumab, já que são duas drogas antirreabsortivas? Então, eu elenquei aqui algumas coisas que eu achei importante, né? Os contras do bisfosfonato é que ele tem um risco de dano renal no CKD 4 e 5. Né? Então, a gente pode dar, como é prescrito, como se fosse para uma osteoporose clássica, até o estágio 2, 3, 3A. Mas, daí para frente, a gente tem que tomar cuidado com a função renal desses pacientes ao usar o bisfosfonato. Para o lado do denosumab, risco de hipocalcemia severa. Na minha experiência, esse risco é muito pequeno se prevenido. Lá eles falaram muito nisso, mas eu nunca tive hipocalcemia num paciente que tomou denosumab. Por quê? Porque eu trato antes, né? Simplesmente é só você dar cálcio, dar um pouquinho de calcitriol uma semana antes, uma semana depois de ter tomado a droga, que esse paciente não vai fazer hipocalcemia. É óbvio que a hora que você inibe a reabsorção óssea, você começa a ter uma transferência do cálcio sérico para o osso.
E aí esse doente vai fazer uma hipocalcemia, muitas vezes com elevação do PTH. Mas se você já trata isso, se já suplementa cálcio e calcitriol antes disso, o paciente não vai fazer hipocalcemia. Outra coisa é risco de fratura quando você para a droga. Toda vez que você para o denosumab, você tem que manter com outro bisfosfonato. Você não pode simplesmente parar, e o risco de fratura é maior quando o tratamento passa de 3 anos. Então, até 3 anos de tratamento, tudo bem. Acima disso, você começa a ter esse risco de fraturas atípicas, né, que eles chamam de fratura de rebote a hora que você tira a droga. Isso é mostrado em pacientes sem doença renal crônica. Não há nenhum estudo que mostrou que acontecem essas fraturas de rebote em pacientes com doença renal crônica, né? Como os nossos pacientes são sempre muito diferentes, quem sabe este efeito bom a gente não vai ter, né? E, por fim, aqui, a osteonecrose de mandíbula, que é presente, mas tem um risco pequeno, né? Menos que 3%. Então, acho que vale a pena usar a droga quando você realmente tem indicação e precisa dela. O romosozumab, como eu já falei, é uma droga anti-esclerostina, que ativa a sinalização da via Wnt, ela aumenta a formação óssea e diminui a reabsorção. Isso é uma coisa muito boa. Mas cuidado, porque ela pode aumentar a fibrose renal e ela pode aumentar a calcificação da camada média arterial, como eu já disse, estimulando as células osteoblasto-like. Ficam como considerações gerais. Eu peço desculpa de não ter trazido uma solução, mas ter trazido muito mais perguntas e problemas, mas este é o cenário, este é o panorama que nós vamos viver. E se vocês saírem daqui entendendo que a osteoporose é da doença renal crônica, é uma doença que é do nefrologista, somos nós que temos que cuidar dela, somos nós que entendemos essa doença, somos nós que entendemos o metabolismo ósseo, né? E somos nós que vamos saber tratar essa doença com bom senso, né? Com muita parcimônia. Então, primeiro, fazer o diagnóstico certo, ter certeza, para depois tratar, e não tratar uma densitometria simplesmente. Então, existem muitas razões fisiopatológicas para explicar fraturas na doença renal crônica, como a gente viu. Com a progressão da doença renal crônica, a doença óssea torna-se mais complexa e imprevisível conforme a doença progride. Os grandes estudos randomizados, controlizados, né, os grandes trials com medicações para osteoporose, incluem pacientes nos estágios precoces da DRC. Então, esses pacientes não têm anormalidades laboratoriais que indiquem DMO-DRC. Obviamente que as drogas vão ter os resultados que tem para uma população geral. Mas eu quero saber essas medicações, grandes trials para essas medicações com pacientes com estágio 4 a 5D. Como é que seria a resposta? E esses ERCs também têm curta duração e não respondem às questões de segurança e eficácia. O ideal é que toda a terapia seja voltada para a fisiopatologia de base. Não se esqueçam, ao tratar esse paciente, que vocês estão mexendo naquela fisiopatologia complexa do DMO-DRC, que a gente está mexendo no volume ósseo, nós estamos mexendo na reabsorção, na formação óssea e na mineralização óssea. Eu queria deixar essa frase do Kant aqui, que eu acho que mostra muito o que eu queria dizer, é que quem não sabe o que busca, não identifica o que acha, né? Então, vamos saber o que a gente está buscando e, quando achar, tentar identificar. Bom, muito obrigado.